deliberação e, inicialmente, gostaríamos de convidar a primeira apresentação, que a doutora Cristina Righetti Pinto fará para nós sobre dicas e truques no manejo da lesão venosa central. Por favor, doutora Cristina. Bom dia a todos. Vou falar um pouquinho aqui do tratamento da estenose, da lesão venosa central. Bom, a primeira dica é sobre indicação. A indicação é basicamente clínica. É patognomônio paciente com edema ipsilateral, a fístula arteriovenosa que está em uso. E a circulação colateral, a presença de circulação colateral também é um sintoma bem importante. Bom, outros sintomas que podem aparecer, edema de face, edema ipsilateral, cianose dos dedos. Os senhores podem observar aqui um caso no paciente com cianose e, imediatamente após o tratamento, a melhora da cianose e a melhora no edema. Bom, como preparo, os senhores podem ver aqui um paciente com uma alça de basílica e é importante sempre o preparo do local da fístula para acesso e da região femoral para acesso retrógrado. Infecção pode ser confundida com exacerbação da síndrome, em geral não contraindica a utilização da fístula para acesso. A gente faz esse procedimento com anestesia local e sedação, punção direta do acesso com gelco e pode se introduzir a bainha direto, porque a bainha 7, em geral, todos os dispositivos utilizados, eles passam por essa bainha. A flebografia inicial ela é importante avaliar, não só a anastomose, o inflow para a fístula, como o deságue venoso periférico e a lesão, o território central. Bom, aqui os senhores podem ver dificuldades encontradas na punção para o acesso à lesão. No caso de dilatações aneurismáticas nas fístulas de longo tempo de uso, no local do acesso, os senhores podem observar na primeira figura a punção com gelco e o gelco batendo na parede desse aneurisma venoso. Então, sempre fugir do aneurisma venoso. Outro problema é a tortuosidade. Portanto, a gente sempre acessa o mais proximal possível ao local da lesão venosa central. Umas técnicas para ultrapassar essa tortuosidade, que causa perda do torque na hora de ultrapassar a lesão, é usar uma bainha longa aramada, ultrapassar com dilatador só, se não se conseguir ultrapassar com a bainha, usar um catéter balão na ponta da bainha para ultrapassar a lesão e usar o acesso femoral combinado. Aqui os senhores podem observar que, na hora da ultrapassagem da lesão em si, esse caso apresenta uma lesão crítica da veia braquicefálica esquerda. Na verdade, o mais importante é encontrar a angulação correta da lesão e não perfurar a estenose, e sim o ângulo correto. A gente sempre usa um catéter com pouca angulação, um H1 e um fio hidrofílico, e pode usar o acesso combinado femoral quando é impossível encontrar essa angulação pelo acesso superior. Aqui os senhores podem observar um caso de oclusão, de reoclusão do estente. O estente está nessa localização aqui, e a oclusão é anterior à entrada do estente, na veia subclávia. E foi impossível a gente encontrar essa entrada no estente, então acessou via femoral. Outro passo importante é confirmar o correto posicionamento. Se ao ultrapassar a lesão, a gente continua dentro do território venoso. E só fazer heparinização plena depois de ultrapassar e ter a confirmação. Então, aqui os senhores podem observar um caso de perfuração, onde não foi feita a heparinização. Então, observando que houve extravasamento do contraste, foi abortado o procedimento. Aqui um caso semelhante, onde foi ultrapassada a lesão corretamente, era uma reestenose, e a gente utilizou o mesmo balão para a veia braquicefálica na entrada da veia cefálica. O que aconteceu foi um extravasamento, a gente reverteu a heparina e ficou tudo bem. Aqui um caso que foi feito com uma outra equipe, com anestesista diferente, e a gente fugiu da rotina e esqueceu, na hora da angioplastia da colocação do estente, de fazer heparina. O que aconteceu? Trombose intraestente. Foi feita heparina, a gente reangioplastou e ficou tudo bem. Então, quando a gente vai escolher o balão para utilizar, é muito interessante porque a gente não está acostumado com um diâmetro tão grande. Então, a gente sempre faz a angioplastia seriada, utilizando um balão pequeno e aumentando até o tamanho da lesão, e sempre superestimar o balão.
porque a lesão venosa é uma lesão altamente complacente e ela é fibrosada. Então, se a gente usa um balão do tamanho da veia, a gente não vai conseguir alcançar um resultado satisfatório só com angioplastia. A pré-dilatação é importante para a introdução de sistemas maiores e aquilo que eu falei das múltiplas dilatações, não só com balões de tamanhos diferentes, mas também em pontos diferentes do balão, para evitar a memória do balão, que às vezes a gente não consegue completar satisfatoriamente a angioplastia. Se você está com uma bainha 7, nos sistemas novos de stents de nitinol, a gente pode usar sistemas 6 ou 7 frentes. Os stents mais antigos, como o All Stent, eles usam bainhas maiores, de 9 a 11. E aquilo que eu falo, a escolha do stent é altamente importante, porque esse território, além de altamente complacente, é altamente tortuoso. Então, se você utiliza um stent pouco flexível, o índice de restenose é muito maior. Outro cuidado que deve ser tomado também é a migração do stent. Há muitos relatos na literatura de migração posterior ao procedimento. Então, o que acontece? Esse stent, que está colocado numa área sujeita a forças extrínsecas, ele, com o tempo, é expulso para o território mais proximal ao coração, ou seja, de maior diâmetro. E acontece a embolia desse stent. Então, aqui, os senhores podem ver um caso de oclusão de veia braquicefálica esquerda, total oclusão com recanalização na cava, ultrapassagem da lesão, e o All Stent, que é um caso antigo, ainda após a colocação estenosado, e foi feita a angioplastia pós-colocação de stent. Aqui, como a gente faz a hemostasia é feita com ponto em X, porque não há necessidade de reverter a heparina, o acesso é muito superficial, a veia é de grande calibre complacente, então ela se adapta muito bem a esse ponto em X, faz só um curativo simples e o paciente vai embora para casa no mesmo dia. Aqui é um outro caso de oclusão de veia subclávia antes da jugular, oclusão total de veia braquicefálica direita, recanalização pela veia braquicefálica do outro lado e na cava, a recanalização, angioplastia com balão e o resultado final muito bom pós-angioplastia, que os senhores podem observar o desaparecimento da circulação colateral. Um outro caso de só estenose da veia braquicefálica, uma angioplastia com balão de grande diâmetro e o resultado pós-angioplastia com diminuição da circulação colateral. Aqui um outro caso que a gente também encontrou dificuldade, pela tortuosidade do leito de deságue venoso periférico, oclusão total da veia braquicefálica esquerda, utilização de um balão de grande diâmetro, o resultado insatisfatório da angioplastia e o resultado satisfatório após o implante do stent, com desaparecimento da circulação colateral. Aqui um outro caso, onde a gente encontrou esse loop na veia, essas fístulas de longa data, elas apresentam, em geral, desenvolvimento de loop e tortuosidade, uma oclusão da veia subclávia, oclusão total, e uma lesão também na veia braquicefálica, e a restituição do fluxo e desaparecimento da circulação colateral. Aqui um outro caso também, onde os senhores podem observar a cintura que acontece no balão, então a gente usa angioplastia em diferentes pontos do balão, inúmeras angioplastias e o resultado satisfatório. E, como conclusão, independente do tipo de lesão e extensão, sempre tentar recanalizar, não importa se a oclusão é muito extensa. Nunca subjugar um acesso antigo ou de alto débito por causa das tortuosidades. Sempre solicitar uma bainha longa aramada, que ela pode te ajudar nesses casos. Sempre procura do ângulo ideal, é mais importante do que forçar o vencimento da lesão. A heparinização sistêmica é imprescindível e só deve ser feita depois que a gente tiver certeza que está no local certo, que recanalizou no local certo. Em caso de perfuração venosa, não entre em pânico, apenas suspenda a heparina e observe o paciente. Utilizar a ponta rígida do fio-guia, muita gente faz isso, mas eu recomendo que só em último caso, porque uma vez perfurando não se pode mais tentar, só em outro procedimento. E o catéter H1 hidrofílico é um catéter muito bom, que pode ser usado em caso de não se conseguir ultrapassar a lesão. Obrigada. Obrigado, doutora Cristina, pela ótima apresentação. Vamos dar seguimento aqui, chamando agora doutor